Olá, queridos, tudo bem? Chegamos à Quinta-feira Santa, esta semana maravilhosa que nós estamos caminhando com Cristo como membros da igreja, refletindo sobre a paixão do Senhor, o Senhor que nos ajuda a crescer cada vez mais, meditando nos mistérios da nossa salvação. Você que ainda não se inscreveu no canal, você pode procurar Fábio Pereira, se inscreva e aí você aperte no sininho e vai receber todas as minhas publicações. Claro, você deve compartilhar também com seus amigos para que eles possam, também como você, receber estas nossas reflexões, nossas partilhas, nossa evangelização e levando a palavra de Deus. Iniciemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, ilumine. Amém. Queridos, o tema de hoje é Jesus que é vencedor através da obediência. Jesus vence a desobediência. Não a minha vontade, mas a tua seja feita. Com o cair do sol, na Quinta-feira Santa, a igreja inicia o Tríduo Pascal, síntese dos principais eventos que marca a fé cristã e o ápice da missão de Cristo entre nós. Nele, nós vamos reviver, nesta semana, a paixão, morte e ressurreição de Cristo. Vamos reviver este mistério de salvação em Jesus Cristo. Queridos, o Catecismo da Igreja Católica, no número 571, diz que o mistério pascal da cruz e da ressurreição de Cristo está no centro da Boa Nova, que os apóstolos e a igreja, na esteira deles, devem anunciar ao mundo. Acompanhemos então, queridos, durante todos estes dias, o mistério da salvação, o que vai acontecer. É de fundamental importância para nós, no início desse itinerário, suplicar, claro, a presença do Espírito Santo para vivermos esse Tríduo Pascal. É preciso nós vivermos esta experiência, uma experiência de um amor esponsal, numa esponsalidade, numa unidade com Cristo, através do nosso sacrifício, também unido a Ele. Nós, como filhos de Deus e chamados a imitar Cristo em tudo, o Filho de Deus, como filhos, e nós nos tornamos por causa dele, pelo batismo, nós somos chamados a viver esta experiência de morte e ressurreição. O mistério pascal, gente, é a experiência de Cristo que ressuscita, mas antes de ressuscitar, e aqui é interessante essa cruz aqui que nós temos na vocação Shalom, que é uma cruz que um lado dela é Cristo crucificado, do outro lado é Cristo ressuscitado, é Cristo que sai da cruz, Cristo que está pregado na cruz, Cristo que está saindo da cruz. O mistério de morte e ressurreição, morte e ressurreição que nos convida a dar passos concretos para a nossa vida. Na primeira carta de Coríntios, aos Coríntios, capítulo 15, versículo 14, está escrito: se Cristo não ressuscitou, vazia também é a vossa fé. Não permitamos que a nossa fé seja vazia. Nós acreditamos no Cristo que ressuscitou. E é isso que nós vamos proclamar no domingo da Páscoa. Cristo ressuscitou. Aliás, já na vigília pascal, nós vamos já proclamar esta ressurreição de Cristo. Nunca devemos dizer que este mistério não é real. Ele é real. Para muitas pessoas que não conhecem, que não fizeram a experiência do mistério de Cristo, para elas é uma bobagem até, e é besteira se falar disso, né? No hino litúrgico, em um hino litúrgico, na segunda estrofe, ele diz assim: fiel pelicano, Jesus, meu Senhor, lavai-me no sangue, a fim de a mim pecador, pois dele numa gota já salva e redime a todo o universo dos laços do crime. Vou repetir: fiel pelicano,
Jesus meu Senhor, lavai-me no sangue, a mim pecador, pois dele uma gota já salva e redime a todo o universo dos laços do crime. Bonito, né? Essa estrofe fala muito para nós. Fala desta graça que Deus nos dá. Jesus, quando morre na cruz, a água que é derramada sobre nós é a água que purifica, né? Aqui no ofício das leituras, nós temos no dia de hoje um texto, a segunda leitura, né? Que é tirada da homilia sobre a Páscoa de Melitão de Sardes, bispo, falando sobre o Cordeiro que é implantada a libertação e liberta todos da morte, e nós somos libertos. Segundo a carta de São Paulo aos Gálatas, capítulo 1, versículo 5, que diz: Cristo é quem seja dada a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Por quê? Porque é Ele que traz para nós a salvação. É Ele que nos introduz nesse mistério de salvação. Ele desce dos céus à terra para curar a enfermidade do homem, diz esse santo homem que vem nos ajudar a refletir sobre esse mistério de Cristo. Revestiu-nos da nossa natureza, ele se revestiu da nossa natureza, para que, por meio da Virgem, se fez homem e vir ao mundo para nos salvar. Se tornando humanidade, se tornando um de nós, ele nos torna capazes de nos tornarmos filhos e a possibilidade de alcançarmos o céu, de onde ele veio, de junto do Pai, por vontade própria. Foi ele que, vencendo a morte, confundiu o demônio, como outrora Moisés ao faraó. Foi ele que destruiu a iniquidade e condenou a injustiça e a esterilidade, como Moisés ao Egito. Foi ele que nos fez passar da escravidão para a liberdade, das trevas para a luz, da morte para a vida, da tirania para o reino sem fim, e fez de nós um sacerdócio novo, um povo eleito para sempre. Ele é a Páscoa da nossa salvação. Foi ele, disse Melitão, foi ele que tomou sobre si os sofrimentos de muitos, o meu e o seu sofrimento, o meu e o seu sofrimento, o nosso sofrimento. O sofrimento pessoal, o sofrimento familiar, o sofrimento social, comunitário, mundial. O sofrimento que você traz hoje como realidade concreta. Até mesmo a pandemia que nós estamos vivendo hoje faz parte do sacrifício de Cristo por causa desta realidade em que nós estamos vencendo. Foi ele que se encarnou no seio da Virgem e foi suspenso na cruz, sepultado na terra e ressuscitado dos mortos e subiu aos céus. Foi ele, o Cordeiro, que não abriu a boca, o Cordeiro imolado, nascido de Maria, a bela ovelha, retirada do rebanho, foi elevado ao matadouro, imolado por causa de mim e de você, por causa de cada um de nós. Foi ele que, não sendo corrupto, foi morto pelos corruptos. O justo deu a vida pelos injustos. Cristo veio trazer para nós essa vida nova. É preciso reconhecer de fato que Cristo é nossa vida. E quando nós olhamos para a Eucaristia, porque Quinta-feira Santa é o dia também da instituição da Eucaristia, celebramos a missa da instituição da Eucaristia. Dentro desta missa,
nós começamos a refletir que na Eucaristia temos o resumo dos acontecimentos todos que nós vamos vivenciar no Tríduo Pascal. Portanto, a Eucaristia ela é um prelúdio, é uma ação concreta do que nós vamos vivenciar nos 3 dias, sexta, sábado e domingo. É um prelúdio, aliás, é uma ação que vai gerando vida no seio de cada um de nós. Na Santa Ceia, Jesus se dirige em direção, né, para o Monte das Oliveiras, local onde se entregou a paixão. Mas antes, ele ceiou com os seus discípulos. Jesus foi entregue, vai ser entregue nos próximos dias, vai ser entregue amanhã, vai ser entregue por um dos seus discípulos que o traiu. Foi neste lugar, no jardim, que havia sido enfrentado havia frequentado pelo Mestre muitas vezes, pelos seus discípulos em outras ocasiões, como está relatado em Mateus, no capítulo 24, versículo 3, em Marcos, capítulo 13, versículo 3, em Lucas, capítulo 19, 37, e em João, capítulo 8, versículo 1, e outros textos bíblicos, que Jesus viveu momentos dolorosos de sua paixão. Então, o Papa Bento XVI, quando escreveu Jesus de Nazaré, o cardeal Ratzinger, era Ratzinger, ele disse o seguinte: quem lá se detém encontra-se diante de um ápice dramático do mistério de nosso Redentor. Aqui Jesus experimentou a solidão extrema, toda a tribulação do ser humano. Aqui o abismo do pecado e de todo o mal penetrou até o mais fundo da sua alma. Aqui foi assaltado pela turvação da morte iminente. Aqui beijou o traidor. Aqui todos os discípulos o abandonaram. Aqui ele lutou também por mim. Veja, o Papa Bento XVI, então cardeal Joseph Ratzinger, no livro Jesus de Nazaré, ele retrata que naquele lugar onde Jesus estava foi um lugar também de sacrifício. Jesus ele perdeu tudo ali, os discípulos que estavam com ele foi traído. Os discípulos correram, foram embora, porque estavam ali para quererem matá-lo e prender Jesus e os discípulos. E Jesus ainda pediu: deixe que eles se vão, vocês vieram atrás de mim. A Eucaristia nos faz experimentar deste mistério, é uma antecipação de todo o mistério que vai acontecer da oferta agradável de Jesus. A Quinta-feira Santa, ela é esse compêndio da paixão de Cristo. Este compêndio que unifica nela só, nesse mistério eucarístico, porque quando nós celebramos a Santa Missa, o que acontece? O mistério de salvação de Cristo acontece tudo ali, no altar. Acontece num momento só, todo o mistério de Cristo, toda a salvação da humanidade, tudo aquilo que Jesus realizou concretamente quando esteve neste solo, nesta terra, conosco. Concretiza-se em Jesus tudo. Amados irmãos, viver esse tempo, nesta Quinta-feira Santa, é se abrir ao mistério da salvação, é se abrir o que vai acontecer a partir de amanhã, sexta-feira, quando Jesus morre por nós. É preciso também neste dia
nós buscarmos momentos de adoração. Eu sei que nós estamos vivenciando hoje mais missas online. Procure na internet, no YouTube, procure adoração e faça um momento de adoração eucarística. Adore Jesus na Eucaristia. O que acontece hoje, depois da missa, se retira do altar, o altar fica nu, retira as toalhas, tudo. Retira todos os enfeites. Alguns lugares colocam até flores nesse dia, porque é a instituição da Eucaristia. Retira-se tudo. O altar fica nu, sem nada. E há um momento de adoração eucarística, porque é retirado, depois da missa é levado num recipiente ou na âmbula, o Santíssimo Sacramento até um local para adoração, e neste ano nós não vamos poder fazer isso. Por isso eu convido você a fazer adoração online. Procure, porque tem aqui mesmo neste canal, aqui nesse canal, nesta ferramenta que nós temos na internet, neste aplicativo do YouTube, você pode fazer a sua adoração eucarística aí na sua casa. E amanhã nós vamos dar continuidade. Hoje o compêndio, que é a celebração da Quinta-feira Santa, que é o compêndio deste mistério de Cristo, que vai se revelar concretamente a partir de amanhã, na paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado, queridos, por você estar aqui comigo nesta reflexão da Quinta-feira Santa. Amanhã nós nos veremos novamente com a reflexão da paixão do Senhor. Grande abraço, Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se Deus quiser.